todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, de Itaúna, Minas Gerais, e estamos aqui dando continuidade no nosso projeto Nos Passos de Emmanuel. Projeto baseado no estudo dos livros da coleção Fonte Viva, e atualmente estamos com o livro Pão Nosso, né? A gente sempre promove a leitura de um dos capítulos desses livros e buscando discorrer brevemente, tentando extrair as mensagens que possam nos auxiliar na nossa caminhada, sempre baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, sempre baseados na mensagem do Cristo e do Pai, Deus nosso Pai, buscando sim, como eu disse, encontrar ferramentas e recursos que nos auxiliem a nossa melhoria espiritual. E o capítulo de hoje é o capítulo 52 do livro Pão Nosso, tem como título Perigos Sutis. Não vos façais, pois, idólatras, nos disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo da paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vem entronizando, inadvertidamente, no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, por meio do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro das necessidades imediatistas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Esse texto de hoje vem nos trazer uma mensagem que nos chama muito a atenção o quanto nós devemos fazer vigilantes, estarmos atentos, né, na nossa caminhada de evolução espiritual. Os propósitos das religiões, né, que existem e que já existiram no mundo, eles têm, como o próprio nome diz, religião, ele vem de religar, né, de nos religar ao Pai, de nos reconectar a Deus. E se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus é perfeito, nós podemos nos fazer perfeitos também, somos perfectíveis, né? Mas é necessário uma caminhada muito longa para que isso aconteça. E as religiões têm esse propósito de nos religar. Só que é indispensável que a gente esteja atento aos ídolos que nós teremos durante essa caminhada, né? É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Porque muitas vezes nós fazemos ídolos frágeis, nós construímos ídolos frágeis simplesmente porque eles nos trazem uma mensagem que nos trazem algum tipo de conforto momentâneo,
que atendem às expectativas que nós temos, né? Muitas vezes expectativas falsas, frágeis, mas porque essas mensagens e esses ídolos nos trazem algum tipo de conforto dentro daquilo que o nosso ego busca, né? Para se satisfazer, a gente começa a construir essas relações de idolatria, né? Começamos a construir esses ídolos. E aí vem o perigo, né? E aonde a gente deve evitar essa idolatria em todas as circunstâncias. Porque elas representam um sério perigo para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Porque muitas vezes elas nos desvirtuam dos nossos verdadeiros propósitos. E a gente conhece inúmeros cultos religiosos, né, que constroem inúmeros ídolos, sejam eles feitos através de imagens, de instrumentos, mas também de pessoas, né? E aí vem a nossa questão. Dentro da visão espírita, né? Consolador enviado ao mundo, na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Na nossa situação, enquanto espíritas, muitas entidades e muitos médiuns, eles vêm sendo fragilizados, né, através desse altar de honrarias fantasiosas. A gente começa a admirar um determinado médium porque ele tem uma facilidade de comunicação, ele tem uma facilidade em se expressar, ele traz mensagens muito ricas e apresenta aquilo de forma muito envolvente, né? Muito carismática, e muitas vezes começando com um trabalho sério, mas a gente promove tantas admirações, tantos elogios, tantas exaltações, idolatrando tanto esse médium, que a gente acaba alimentando talvez o pior dos instintos humanos, né? Que é o ego. E através do ego, da manifestação do ego, né? A gente se torna muito vulnerável, porque a gente começa a construir admiração por si próprio, né? Sendo que estamos todos no mesmo plano, todos no mesmo momento de evolução espiritual, com características diferentes, sim, mas alguns mais avançados em alguns aspectos, mas os outros mais avançados em outros determinados aspectos. E constituímos todos uma unidade, todos no mesmo momento de evolução espiritual. E devemos nos atentar, né, à fidelidade à mensagem do Pai, no divino apostolado, né, do Cristo, que nos conduz ao Pai, que nos conduz a Deus. Já essas homenagens inoportunas, elas nos colocam numa situação muito vulnerável, né? Porque muitos trabalhadores, através dessa idolatria, muitos trabalhadores, em qualquer religião, mas aqui mais especificamente no Consolador, na missão espiritista, né, no espiritismo, elas têm caído em despenhadeiros de inutilidade porque começam a dar valor demais ao ego e esquecem do verdadeiro propósito, da mensagem fiel ao Pai, né? Homenagens inoportunas costumam perverter médiuns dedicados e inexperientes, que ainda não construíram um filtro tão sólido para realmente captar as mensagens que trazem a essência do ensinamento do Cristo, né? Além também de criar uma atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual, ou seja, aqueles espíritos do bem que realmente estão ali para nos auxiliar. Quando o médium começa a alimentar muito o seu ego, através da idolatria que ele sofre, ele cria uma atmosfera que impede essa expressão dos espíritos bons. E aí esses espíritos que querem se aproveitar daquela fragilidade para trazer mensagem que nos desvirtuem dessa caminhada, tem um ambiente muito mais favorável à sua expressão. Quantos exemplos a gente tem? A gente não precisa citar nomes, mas quantos exemplos a gente tem de médiums na atual situação, na atual condição da humanidade,
que se desvirtuaram, que se perderam nessa caminhada, porque foram tão idolatrados e acabaram criando uma atmosfera que desvirtuou tanto o propósito, tanto o caminho, né? Saíram daquela fidelidade à mensagem divina para alimentar o ego e acabaram se perdendo nessa caminhada, né? Grandes médiuns, mas que através dessa característica tão indesejável acabaram se perdendo e levando tantas outras pessoas contigo. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados. Muitos dos espíritos que se manifestam, né, sejam nas nossas reuniões mediúnicas, sejam através de mensagens que recebemos de médiuns, né, em muitas das atividades das casas espíritas, também ainda estão em processo de aperfeiçoamento espiritual, ou seja, também são vulneráveis. E nós não podemos idolatrar esses espíritos. Devemos construir sim um filtro muito grande para com as mensagens que porventura recebamos. E também temos que entender que os médiuns humanos são repletos de necessidades imediatas e que também são vulneráveis, né? Então, todo cuidado com essa idolatria que a gente deve ter com os nossos irmãos que são médiuns é uma manifestação da nossa caridade, da nossa compreensão, do nosso amor para com esses irmãos que muitas vezes são tão vulneráveis quanto nós e tão passíveis de fracassar como nós. Então, que tenhamos essa compreensão. E aí é onde a gente deve se atentar que, combatendo os falsos ídolos, né, que ameaçam o espiritismo cristão, a gente vai fortalecer a nossa caminhada. E a gente só vai conseguir fortalecer a nossa caminhada se a gente se utilizar dos amplos recursos da lei de cooperação uns para com os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, respeitando, sendo caridosos, sendo compreensivos, sendo amorosos, né? Nos esforçando com sincero devotamento para a tarefa de crescimento espiritual e lembrando sempre que para essa caminhada sendo fiéis a Deus, expressando o nosso amor e compreendendo a mensagem do Cristo, a caminhada do Cristo como uma mensagem que nos mostra o caminho que nós devemos acessar, tendo isso como tema central da nossa caminhada, só assim nós vamos conseguir alcançar de forma mais eficiente, né, aquilo que tanto buscamos, aquilo que a nossa essência busca, que é a nossa evolução espiritual, né? Então, que nós estejamos muito atentos a não construirmos ídolos, seja no plano físico, né, através dos médiuns, seja no plano espiritual, através de muitos espíritos que acabam se manifestando conosco, né? Que nos mantenhamos fiéis à mensagem do Pai, né? Ao propósito do Pai, e tendo como referência, né, a caminhada do Cristo, o exemplo do Cristo, como exemplo de caminhada para cada um de nós, sempre baseados no amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Só assim, tendo isso como tema central, a gente vai realmente conseguir construir uma caminhada efetiva no propósito de buscarmos a nossa evolução espiritual, né? Essa era a mensagem de hoje. Lembremos-nos sempre que todos somos frágeis, todos somos vulneráveis, mas todos nós temos todos os recursos que necessitamos hoje para promover essa caminhada de forma eficiente, de forma sólida, e que a gente com certeza já tem tudo aquilo que a gente precisa para alcançar degraus cada vez mais elevados, como aquilo tudo que a gente realmente espera. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, nos acompanhem, compartilhem os nossos vídeos se gostarem das nossas mensagens e nos vemos em breve. Na próxima, fiquem com Deus.